Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao canal Eureka CCERJ, nosso canal da Fundação CCERJ, dedicado a transmitir eventos, palestras, congressos para todo mundo, principalmente para os nossos alunos da graduação, de todos os nossos polos. Queria dar as boas-vindas para vocês e dizer que hoje a gente vai ter um evento. O tema do evento é as novas perspectivas educacionais pós-pandemia, ensino híbrido e ensino remoto em EAD. A gente vai ter a professora Simone Ribeiro como mediadora desse evento, dessa mesa, e teremos depois as falas da professora Gisele Cordeiro e do professor Leandro Holanda. Então, a gente vai abrir para a fala deles, e vocês podem acompanhar aqui, fazer uma discussão pelo chat, fiquem à vontade para fazer perguntas, e depois, no final da fala dos professores, a gente volta com essas perguntas aqui ao vivo. Então, sejam bem-vindos, aproveitem e curtam bastante essa palestra. Vou passar agora a palavra para a professora Simone. Bom dia a todos e todas. É muito bom tê-los aqui conosco. Eu sou Simone Ribeiro, também atuo no CEDERJ. Eu sou mediadora à distância da disciplina Prática de Ensino 2 das licenciaturas UERJ, com a coordenação da professora Flórice Casariego, que também é a promotora dessa live. Nós hoje, como a Milena já falou, a live de hoje vai falar das novas perspectivas educacionais pós-pandemia, com ênfase na discussão sobre EAD, ensino remoto e ensino híbrido, destacando as principais potencialidades e ferramentas desses temas. Agradeço muito aos nossos convidados, os professores que já se encontram aqui conosco, e eu aproveito para justificar a ausência nesse momento da professora Flávia Moura. Ela teve um probleminha de saúde com a filha. Estimamos melhoras, tá bom, Flávia? Que tudo corra muito bem e que em breve você estará conosco novamente, né? Vai ser muito bom tê-la aqui nas próximas discussões. Então, nós hoje temos aqui a presença da professora Gisele Cordeiro. Muito bem-vinda, professora Gisele. A professora Gisele é professora de Ciências da Rede Municipal Carioca, com 26 anos de experiência, mestre em Tecnologia Educacional pelo NUTES, na UFRJ, especialista de EAD e dificuldade de aprendizagem, professora universitária na área de Tecnologia Educacional e Prática de Ensino. Eu aproveito, antes de passar a palavra, eu vou apresentar também o professor Leandro Holanda. Muito obrigada pela presença, professor. Ele que é diretor da Tríade Educacional e professor universitário, mestre em Ciências pela USP e um dos autores do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. É também organizador da obra STEAM, Sala de Aula, lançada em 2020 pela editora Pensa, ou seja, está fresquinho. E assim, tenho certeza que, embora nós não tenhamos a presença aqui da professora Flávia, o professor Leandro, eles trabalharam juntos no mesmo livro, Ensino Híbrido, então ele vai contemplar também um pouco da fala que poderia ser da professora Flávia nesse bate-papo. Então, hoje nós vamos começar o nosso bate-papo e a dinâmica vai ser um pouquinho diferente, Então, nós teremos 20 minutos, tá bom, de fala para a professora Gisele, e depois nós vamos conversar um pouco, o público pode ir interagindo, já tem muita gente acompanhando ali no YouTube, mais de 100 pessoas assistindo nesse momento, e as questões vocês podem mandar, porque nós vamos fazer essas transições com perguntas, conversas, então participem bastante. Então, para começar, convido a professora Gisele Cordeiro, que vai conversar conosco um pouco sobre esses desafios da EAD, do ensino remoto. Então, é sua palavra, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Simone. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Primeiro porque eu sou mediadora também do CEDERJ, vou estar com os alunos aí no chat. E depois por ter o Leandro, um grande amigo, de longa data, dividindo esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre as perspectivas pós-pandemia. Bem, como a Simone já falou, eu atuo no ensino superior, mas também na educação básica. Então, a percepção que a gente tem de tudo isso que a gente está vivendo
num primeiro momento, é uma percepção um pouco pessimista, né? Mas quando a gente olha com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de observação, a gente vê novas perspectivas. Isso é importante, né? Tem essa coisa não só da resiliência, né? Mas de fortalecer, né, a nossa aprendizagem e a gente mesmo diante das dificuldades. Então, vamos começar falando um pouquinho de ensino remoto e EAD, porque tem uma confusão aí nesse cenário de pandemia sobre o assunto. Bom, o EAD, ele é estruturado, regulamentado, inclusive, né, com legislação específica, ele tem um cronograma, ele tem todo um cronograma e uma agenda para acontecer, com momentos síncronos e assíncronos, enquanto que o ensino remoto é uma forma de você também ensinar, mas à distância, mas que não necessariamente tem um cronograma, né, estabelecido, nem uma estrutura. E também, nesse momento, ele não está sendo pensado, né, ele meio que entrou nesse circuito muito para suprir uma necessidade, mas ele não é uma gambiarra, como muita gente tem falado. O ensino remoto ele tem sido usado muito em reforço. Já há algum tempo eu utilizo como reforço em algumas áreas que eu atuei. Eu também uso também num momento muito bacana, que é justamente colocar conteúdos extras para que os alunos que já ultrapassaram o momento de aprendizagem possam estar lá naquela sala de aula online debatendo. O ensino remoto, ele é muito importante, ele é um bom aliado, não só no momento da pandemia, no pós-pandemia, e principalmente como reforço digital e também como auxílio aos alunos, por exemplo, que já estão avançados, e você quer colocar uma tarefa, um desafio, ele é muito bom para esse tipo de situação. Então, o que a gente pode pensar, né, nessa história toda? A gente vai falar um pouquinho mais sobre perspectivas. A maioria que está assistindo a gente, né, está ingressando na licenciatura, e aí se viu nesse momento, né, que todo mundo fala, nossa, a educação presencial acabou, agora vai ser... Gente, não acabou. A educação presencial, ela vai acontecer, porque o encontro presencial, a socialização, a interação, ela é importante. Mas, em alguns momentos, o ensino remoto e a própria EAD são importantes, porque o encontro presencial, ele tem se tornado caro. Ele tem se tornado muito caro, seja pela questão do transporte, do deslocamento, agora com em relação à pandemia, tem sido muito complicado os encontros presenciais. Então, se utiliza o ensino remoto para meio que encurtar essa distância e continuar as situações de aprendizagem, promovendo situações de aprendizagem. Então, a gente tem, por exemplo, o ensino híbrido, que já é muito antigo, a gente tem até o livro, né, do Leandro e da Flávia, que daqui a pouco ele vai falar um pouquinho, que trabalha com essa perspectiva do ensino remoto, do ensino presencial, e foi muito antes da pandemia. É uma perspectiva, é uma possibilidade você organizar salas de aula por assunto. E aí, para quem gosta muito de ouvir falar de personalização, ensino individualizado, também é muito interessante o ensino remoto. Você tem alunos que têm dificuldade num determinado assunto. Você cria uma sala de aula sobre aquele assunto para que aquele aluno possa desenvolver melhor aquela habilidade, né? Então, eu sou de ciências, assim como o Leandro, né? Então, vamos imaginar que o aluno tenha dificuldade, por exemplo, em entender as questões de meio ambiente. Você faz lá uma sala de aula só sobre meio ambiente, uma sala de aula disponibilizando material sobre genética. E aqueles alunos que têm interesse ou que não entenderam bem a explicação presencial, eles podem buscar a informação ali e interagir através de fóruns, chats. Então, na verdade, o ensino remoto, ele sempre existiu, muitas vezes subutilizado, como transposição do momento presencial para o momento virtual, mas ele tem muita potencialidade, ele pode ajudar muito, tanto o aluno que está lá na frente, quanto o aluno que tem alguma dificuldade em construir conceitos ou habilidades.
Então, essa questão da gente discutir o ensino remoto, as metodologias ativas, o EAD, dentro da disciplina prática de ensino é importante. A gente está falando de prática de ensino. Então, talvez seja a prática de ensino uma das disciplinas mais importantes para você que vai ser professor, né? Então, como é que eu planejo minha aula virtual, minha aula presencial? Como é que eu faço uma avaliação virtual e uma avaliação presencial? Como é que eu posso engajar os alunos, né, na minha disciplina através do virtual? Porque a gente tem possibilidades, a gente tem gamificação, a gente tem sala de aula invertida, a gente tem ensino híbrido, a gente tem experience learning, todas essas metodologias ativas, elas usadas com as tecnologias, elas potencializam o espaço de aprendizagem. É como se o espaço de aprendizagem deixasse de ser apenas a sala de aula e virasse a casa, celular, o momento que ele está vendo TV. Tudo isso é importante, porque você amplia o tempo e o espaço de aprendizagem. Agora, como fazer isso é que é a grande questão. A gente tem visto muita coisa durante essa pandemia, muita transposição do que é o presencial para o virtual, o que é uma pena, porque acaba um pouco carregando, né, de uma série de julgamentos, o EAD e o ensino remoto, mas que eu acho que a gente pode aprender e discutir isso, principalmente nesse espaço, né, da disciplina prática de ensino, que, aliás, a gente vai apresentar uma novidade, a professora Flores vai apresentar uma novidade para vocês durante o semestre, e que a gente vai ter outros bate-papos, né, sobre assuntos para que a gente possa pensar em como planejar, como executar e como promover a aprendizagem em diferentes meios. Isso é muito importante. Então, quando você decide que você quer ampliar o espaço de aprendizagem do seu aluno, seja ele na aula de ciências, de matemática, de turismo, né? Você tem que planejar o meio, o conteúdo e a metodologia. E aí é importante que você conheça um pouco de cada coisa para decidir o que vai ser melhor para o seu aluno, o que pode ser colocado de forma que seja proveitoso para o seu aluno. Isso é interessante. Então, quando você pensa em criar um canal no YouTube para falar de assuntos que não deram para falar naquele cronograma, naquele semestre, é importante para que os alunos tenham acesso a outras informações que não são só aquelas do livro didático, nem só aquelas do currículo formal definido, mas discussões outras que estão acontecendo e que possam ter um link. Isso é interessante até para pensar num currículo enriquecido, né? A pandemia trouxe muito isso, de pensar um currículo mais linkado com a realidade. Então, a gente pode pensar num currículo que tenha disciplinas diferentes, por exemplo, educação financeira, empreendedorismo, enfim, você pode ter sustentabilidade, você pode apresentar um currículo extra em aulas online, né? E o aluno pode fazer uma aula eletiva, por exemplo, né? Na época que eu trabalhei na Educopé, tinha aulas eletivas. Então, a gente tinha sustentabilidade, educação financeira. Isso é possível, né? Se você tem lá a disciplina online. É muito interessante a gente pensar fora da caixa, é pensar que existem possibilidades, não ficar só preso ao passado e ao que não deu certo. É claro que as coisas do passado, elas são importantes e algumas devem ser preservadas, mas pensar nas possibilidades. A gente falou lá no início sobre resiliência, sobre fortalecimento, e é um pouco isso, né? Como é que a gente sai? Como é que a educação sai disso tudo? Como é que a gente vai sair disso tudo? Eu espero que boa parte de vocês, alunos de licenciatura e professores que estão assistindo essa live, saiam fortalecidos com novas habilidades, com novas propostas de trabalho para os seus alunos, que é um novo tempo, que alguém botou aqui, é um novo tempo, é o futuro. O que vai ser? Muita gente pergunta para mim, o que vai ser da educação pós-pandemia? O que vai ser da educação pós-pandemia é o que a gente está construindo nesse momento, né? Pensando as relações com a família e a escola, pensando as relações com os alunos e entre os professores. Essa é uma questão que eu trago para pensar tanto no EAD quanto no ensino remoto.
A gente fala muito que o EAD, o ensino remoto, distancia as pessoas, mas não, talvez seja um momento da gente pensar como aproximar as pessoas através desse meio. Então, a gente tem elaborado muito, eu mesma tenho um canal e algumas redes sociais que eu tenho pensado muito num currículo pós-pandemia, e eu adianto que é uma possibilidade usar o ensino remoto, sim, como reforço digital, como rodízio de aluno, como o aluno está doente, ele pode acompanhar as aulas, por que não gravar aulas e deixá-las gravadas para os alunos? Isso tudo são possibilidades reais e que a gente pode aprender a fazer e um pouco deixar as amarras do que a gente conhece como educação e pensar no que a gente pode construir como educador. Eu acho que YouTube, redes sociais e outros aplicativos trazem essa possibilidade. Para quem não conhece, tem aplicativos que dá para promover em salas de aula remota grupos de trabalho. Você pode dividir os alunos em grupo e fazer um trabalho em grupo. É uma possibilidade real. Ah, mas vamos falar mais a questão da desigualdade, porque nem todo mundo tem internet. Perfeito. Mas então a gente tem que primeiro buscar uma igualdade dessa questão do acesso à internet e também buscar a questão de como que eu, no ensino presencial, consigo inovar através das metodologias ativas, porque isso também é possível. Como a gente falou lá, a gente falou de ensino híbrido no início. O ensino híbrido, ele é um híbrido de coisas, né? Então, ele pode ser presencial um momento, virtual no outro, ele pode ser no presencial, você faz rodízio, existem possibilidades e que a gente tem que pensar, adequar, e muitas vezes, como as metodologias são muito novas, a gente vai mesmo que modelando algumas questões para a nossa realidade. Isso é importante. Quando a gente vê uma escola que consegue pensar fora do que está proposto, a gente percebe que ele está fazendo uma educação diferenciada. Isso é importante. Principalmente o fortalecimento, né, das relações, porque já que a gente está no presencial, a gente tem que pensar em situações que a gente fortaleça essas relações. Então, a gente pensar em trabalhos comunitários, trabalhos coletivos. Vamos fazer um trabalho comunitário? Vamos pensar aqui como é que a gente pode fazer um trabalho comunitário quando a gente voltar? É interessante. Acho que hoje pensar a educação sem a educação remota, sem o ensino remoto, sem o EAD e sem as metodologias ativas, é pensar uma educação que talvez não tenha muito futuro, porque a gente está cada vez mais envolvido com a questão de transformar esses meios em meios que sejam bons. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático agora. Todo mundo conhece o TikTok. Aí todo mundo fala, nossa, mas você tem um canal no TikTok, lá só fala besteira, todo mundo pega 1 minuto para falar besteira. Daí eu peguei 1 minuto para falar sobre educação. Então, aquilo é só um meio, o conteúdo sou eu que faço. Então, eu acho que é a grande saída pensar no ensino remoto e no EAD dessa forma, é um meio. O conteúdo somos nós, professores, que fazemos. E aí, como fazemos é que vai fazer essa diferença. Eu convido vocês, alunos e não alunos, a acompanharem todas as lives aqui do CEDERJ. A gente em breve vai ter um programa, um talk show, só para falar sobre isso, sobre prática de ensino. A gente tem redes sociais, o Leandro tem redes sociais, tem o livro do Leandro e da Flávia, que é o Ensino Híbrido, é um livro até premiado. Acho interessante que todos possam pensar, né, em novas possibilidades, principalmente novas possibilidades de currículo pós-pandemia. O que eu posso acrescentar no meu currículo, né, que possa ser útil para essas crianças e para esses adultos na vida real, né? O que a gente pode discutir e aprender que seja realmente útil, habilidades importantes para esse novo mundo que está chegando. E eu não estou falando desse clichê novo normal, não. Eu estou falando de pensar um ser humano capaz de aprender nas dificuldades, capaz de ajudar o outro nas dificuldades, capaz de ser criativo em meio à crise e, mais do que isso, capaz de transformar a comunidade local que ele vive, porque a gente só transforma o mundo
localmente. Se cada um transformar o seu local, o mundo vai ser um lugar melhor. Eu acredito nisso. Então, a gente tem que pensar que o nosso mundo talvez seja aquela sala de aula, que se a gente transformar, a gente vai estar transformando o mundo de alguém. E eu acho que às vezes a gente esquece isso na correria, né, do dia a dia, de ir para uma escola, para outra, a gente esquece disso. E eu acho que isso que vai acabando um pouco com o brilho nos olhos da gente. E aí eu vejo o EAD e o ensino remoto não como uma coisa fria, mas aquele momento que você pode ampliar esses espaços de elaboração de atividades que vão promover habilidades para esse novo mundo, que vão promover possibilidades diferentes para esses alunos, que vão discutir coisas diferentes, que vão discutir coisas pertinentes a esse novo mundo que está se colocando para a gente. Então, é importante a gente pensar, sim, em metodologias ativas, entender como funcionam todas elas, pensar sobre os problemas que a gente enfrenta e buscar soluções possíveis. E quais são as soluções possíveis? Para a gente ir finalizando, para a gente não quebrar o tempo. As soluções possíveis são aquelas que a gente consegue fazer, que não emanam tanto trabalho, porque, por experiência própria, depois desses 26 anos, tudo que dá muito trabalho, a gente tende a abandonar. Então, pensar soluções que não sejam tão trabalhosas, mas que tenham um impacto positivo socialmente. E eu não falo assim, vamos mudar o mundo. Vamos mudar a nossa sala de aula, vamos mudar a nossa escola, vamos mudar a nossa comunidade, e assim essa corrente vai crescendo. E aí, quando você tem rede social, ensino remoto, EAD, é como se você colocasse um amplificador na sua voz e você colocasse isso para mais gente. A gente tem que abandonar um pouco os preconceitos e aprender a transitar no virtual e transformar o virtual numa extensão da nossa sala de aula. E é isso que a gente espera aqui com a disciplina prática de ensino. E eu convido vocês a conhecer melhor a disciplina, os nossos mediadores, a Simone, o Marilson, nossa coordenadora Florence. A gente está aqui para discutir em prática de ensino essas possibilidades. A gente tem os nossos convidados que vão falar mais sobre isso durante o semestre. E melhor, a gente tem os canais e as redes sociais que podem estar discutindo isso. Isso é bem bacana. E eu acho que é uma possibilidade tanto para as escolas privadas quanto para as escolas públicas e para os educadores em geral. Acho que é isso, só para a gente voltar aqui ao assunto e não confundir. EAD é uma coisa, né? É um ensino estruturado, tem uma legislação, cronograma, início, meio e fim, muitas vezes certificação, e o ensino remoto é virtual, muitas vezes, que você faz para transmitir uma aprendizagem. E ele pode ser utilizado junto com o presencial, e que eu acho que é importante. Eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Foi um prazer falar um pouco dessas perspectivas do EAD, do ensino remoto, diante, né, dos problemas que a gente viveu, mas com muita esperança e com muito otimismo que a gente pode transformar, sim, realidades, ainda acreditando de verdade nisso. É um prazer, novamente, e eu espero que a gente continue se vendo aqui, né, no canal Eureka e também na plataforma do CEDERJ, nas redes sociais. É isso. Gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Simone, Milena, pelo suporte, e Florence, que é a nossa coordenadora. Muito obrigada pela excelente explanação, professora Gisele, né, que é a nossa mediadora. Nós somos companheiras aí nessa disciplina, junto com o Marilson, à distância, né? E, assim, ficou muito clara a fala, né, a diferença do que seria EAD, do que é EAD, na verdade, do que é o ensino remoto emergencial ainda, né, que nós estamos vivendo esse momento. E eu destaquei até aqui, né, da fala da Gisele, que ela fala muito dessa importância das metodologias ativas do ensino para inovar. Sim, concordamos muito com isso, e falou muito da questão das realidades. Então, você vai inovar, eu vou inovar dentro das nossas realidades.
E dentro desse universo, eu destaquei aqui, antes de passar para algumas perguntas, né, de transição, e depois lançar ali para o professor Leandro, que já está aqui, ó, aguardando, né, e nós aguardando para ouvi-lo, que nós temos a presença de um universo de realidades, né? Alunos da pedagogia, das licenciaturas, da administração, mediadores, calouros e veteranos dos mais variados polos. Eu consegui recolher aqui alguns. Se eu esquecer de alguém, me perdoe, ó. Resende, Paracambi, São Pedro, Saquarema, Nova Friburgo, Três Rios, Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Piraí, Campo Grande, Itaperuna, Miracema, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Macaé, Rocinha, Petrópolis, São Fidélis, Belfor Roxo, Magé, Miguel Pereira. Então, vejam que as realidades são muitas, mas as potencialidades também são. Então, nós estamos aqui para compartilhar o que a Gisele lançou aí de fagulha, né? O que podemos construir como educador ou como educadores, né? Então, vamos lá. Nós temos algumas perguntas, Milena, nesse momento, que nós já podemos inserir aqui nessa transição. A pergunta da Sônia Franca, ela diz assim, ó, penso que quem estuda à distância estuda mais. O que vocês têm a dizer em relação a isso? Gisele, depois o professor também pode comentar, tá, Leandro? Não precisa esperar só o momento. Eu acho interessante, né? Porque eu percebo, isso é uma percepção minha, que o ensino à distância, o ensino remoto, ele um pouco amplia o repertório de aprendizagem, porque ele acaba tornando o aluno mais autônomo, né? Porque eu acho que essa é uma das maiores vantagens do EAD, do ensino remoto, é dar uma certa autonomia para o aluno. E aí, quando ele aprende, né, esse mecanismo de busca, ele realmente acaba ampliando o repertório dele de aprendizagem. Mas não é só no EAD, não, mas é uma característica muito forte do EAD, do ensino remoto. A próxima, Analice. Que ideia maravilhosa, criar um canal no YouTube para diversificar as aulas, professora. Então, é contigo. Muito obrigada. Na verdade, não é só um canal no YouTube, não. A gente tem um canal até no TikTok, que a gente fala de quase tudo em 1 minuto. Que legal. Isso é bom. Cristina Palmeira diz assim, excelente colocação sobre gravar as aulas para os alunos. No contexto CEDERJ, onde alunos não moram na mesma cidade polo, né, seria muito proveitoso, uma vez que não conseguem assistir às tutorias. Aí está falando desses encontros presenciais nos polos, né? É bom porque, como eu falei, a gente acaba ampliando o tempo e o espaço de aprendizagem, né, Leandro? Leandro, que também milita muito nessa área, né, Leandro? A gente acaba ampliando o tempo e o espaço da aprendizagem. Tem mais algum? Eu acho que tem também uma questão de você poder, né, dar opções para o aluno. Eu acho que é isso também. Quando você trabalha com esses percursos digitais, acho que o estudante poder escolher se ele vai explorar um texto, um vídeo e adaptar isso no horário dele, acho que isso é muito significativo, né? E é uma mudança de cultura muito forte, porque naturalmente a gente, como estudante, está acostumado a sentar e esperar, né, alguém passar para a gente tudo. Então, acho que tem muitos desafios aí. Só complementando sua fala, Gisele, perdão. Não, perfeito. E até ele entender, né, como é que ele aprende, né, quase um estudo de metacognição, né, porque ele vai perceber que ele aprende melhor com podcast, com vídeo, com texto, e aí ele mesmo vai procurar o caminho dele de aprendizagem. Muito bom. E é interessante porque os encontros presenciais, embora alguns tenham dificuldade, né, de comparecer ao polo naqueles horários, né, combinados ou pré-estabelecidos pelo próprio polo, são importantes também, porque são momentos singulares dentro dessa formação à distância, no caso do CEDERJ, né, em que você conhece o seu colega ali presencialmente, você pode trocar com ele, colaborar e construir diferente. Então, aí, daqui a pouco, né, já jogando um pouquinho ali para o Leandro, nós teremos essa questão, que nós podemos usar tanto o presencial quanto essas ferramentas, né, esses suportes que a EAD nos permite.
E então a última aqui por agora, depois a gente volta para as próximas questões, é da Aline. E a Aline, ela fala assim, né? A pandemia veio para nos despertar que o ensino vai muito além do que estamos dentro de uma sala de aula. O que penso ser um pouco mais complicado seja a educação infantil e o ensino fundamental 1. Podem comentar. Eu gostaria de dar um exemplo sobre educação infantil. Eu sou mentora de algumas escolas, né, de educação básica e especificamente uma de educação infantil que fica em Acari, em Coelho Neto, né, um dos menores DHs do Rio. E realmente foi um desafio, né, uma escola toda de educação infantil trabalhando online. E o que a gente definiu para essa escola, né? Que a gente ia, na verdade, fazer uma escola de pais. Então, todo o trabalho voltado foi para os pais, para que os pais conhecessem melhor os seus filhos, para que os pais aprendessem a fazer atividades simples, porque, claro, o pai não vai conseguir sentar ali com toda a didática, né, e ensinar os filhos, mas atividades simples. Vou dar um exemplo. Uma das atividades que a gente indicou foi que os pais resgatassem brincadeiras que eles faziam na infância com seus filhos, e que se eles pudessem gravar e mandar para a escola ia discutir isso, né? E é muito legal, porque tem o resgate da memória, a criação de um vínculo maior com a criança, né? E a comunicação da escola com o pai. E aquela coisa da escola de pais. Na verdade, a saída para essa escola de educação infantil foi promover uma escola de pais. E assim, eu posso te dizer que tem sido bastante desafiador, mas também tem trazido os bons frutos. Muitos pais acabaram dando depoimento que eles perceberam que o filho tinha um gosto por uma questão que eles não conheciam, ou que o filho acabou ficando mais próximo, que ele descobriu coisas que ele não sabia sobre o filho. Isso é importante, e a gente meio que promoveu isso, né? A gente decidiu que o nosso foco ia ser uma escola de pais, e aí eu acho que foi o caminho que melhor aconteceu para essa escola. Mas eu penso que a gente vê um pouco, a gente via, né, um pouco o ensino remoto e o EAD com uma certa desconfiança, mas a gente viu que é possível, né, é possível a gente aproximar pessoas através desses meios, porque o meio é só o meio, e a gente é que faz ele positivo ou negativo, e isso é um grande desafio para nós professores. Eu acho que é muito além mesmo da sala de aula, porque a escola é aquele lugar que junta 30, 40 alunos para trabalhar individualmente, não precisava então ser no mesmo horário, né? Se todo mundo tem que estar lá, mas ninguém pode olhar o do outro, não pode copiar, não precisava estar todo mundo no mesmo horário, né? Era só marcar cada um no horário. Professor Leandro? Não, eu acredito muito no que a Gisele falou. Acho que a gente tem que cuidar muito das experiências, porque é isso, né? A interação que a criança vai desenvolver na educação infantil e nos anos iniciais. Então tem que envolver a família, sim, tem que achar momentos, né, na dinâmica. A gente sabe que para todo mundo é corrida e é difícil organizar isso, mas envolver os pais eu acho que é fundamental, né? E principalmente nessa questão de que nessa faixa etária a autonomia tá ainda começando a se desenvolver. Então é difícil você falar que você vai mandar um roteiro e o estudante vai conseguir seguir, né? Como a gente consegue fazer nos anos finais, né? Como foi muito feito aí, né, nesse momento de educação remota nos anos finais, no ensino médio, ali é uma dinâmica um pouco diferente, né? E eu acho que é saber usar com delicadeza esses momentos que você tem de conexão com eles, né? Porque se você pode fazer uma videoaula e mandar, por que usar uma live para fazer uma videoaula, né? Pode usar para fazer uma interação, promover alguma coisa que vai fazer essa criança falar, vai se comunicar, você tem alguma evidência, né, se ela realmente está conseguindo se comunicar ou não. Então, como a Gisele falou, grava um vídeo, compartilha, tem vários recursos legais hoje que dá para fazer isso. Então, eu acho que é isso, né, e lógico que para a gente, como professor, é um grande desafio, porque muitas vezes, né, a gente não conhece esses processos ainda, e mesmo quem conhece também ainda está validando isso, né, tendo também evidências para saber se isso funciona de fato. Então, eu acho que é um grande processo de experimentação, né, a gente está experimentando, mas durante o processo real. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas também ter essa iniciativa de pensar nessas oportunidades que vão ajudar a gente a conhecer melhor e a promover a interação com os estudantes, que eu acho que é o mais importante.
Muito bem, muito obrigada, então, pelas explanações. E agora sim, né, apresentando mais uma vez, passarei aí, depois nós retornaremos às outras perguntas, vai ter um período agora, depois da fala do professor Leandro Holanda, que é diretor, como falei, da Tríade Educacional e professor universitário, e um dos autores do livro Ensino Híbrido. Então, professor Leandro está com a palavra neste momento, e fique à vontade. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço a todo mundo que está aí acompanhando. Também agradeço a Gisele, a todo o time da CCL pelo convite. É uma pena que a Flávia não pode estar aqui com a gente. Vou tentar representá-la. Sei que ela faria muita diferença aqui. A gente compartilhou um capítulo nesse livro aqui. Então, nós escrevemos juntos o capítulo que é o papel do professor. Então, o pessoal tinha até perguntado qual era a referência, é esse aqui, ó, tá? Uma capinha verde, organizado pela Lilian Bassic, pelo Adolfo e pelo Fernando. Bom, então, só para contar um pouco, na verdade, antes da gente entrar nessa discussão, essa experiência do livro, ela veio, na verdade, quando a gente passou um ano, em 2014, com um grupo de professores em sala de aula, experimentando. Naquela época eu estava lecionando nos anos finais e no ensino médio, e tinha muita gente ali de áreas diferentes, segmentos diferentes, de realidades diferentes, escola pública, escola privada, e a gente passou muito tempo planejando as atividades, discutindo via Skype, e aí depois a gente aplicava e refletia sobre o que tinha sido aplicado. Então tem muita gente do Rio, né, a Carla também, se alguém comentou, mas a Carla também é uma das autoras, também é do Rio. Tem o professor Eric também, que era do Rio, mas agora está em São Paulo. Então, tem muitos professores que participaram desse projeto. E, naquele momento, a gente estava tentando, e na verdade, o que a gente ainda está tentando fazer é buscar estratégias que possam nos ajudar a entender como é que a tecnologia pode se integrar nesse processo de aprendizagem do estudante, né? E fazendo sentido, né? Não aquela tecnologia que você vai colocar ali para, às vezes, ter a tecnologia, mas às vezes só enriquece o momento, ou às vezes nem enriquece, pensando em processos cognitivos, né? Vai ser só algo que vai entrar ali para deixar a aula um pouco mais tecnológica. A gente queria ir um pouco além disso. E essa ideia do ensino híbrido veio ao encontro dessa necessidade também, e nós, professores, naquela época, passamos a experimentar e tentamos trazer um pouco dessas experiências no livro. Bom, acho que o que a gente precisa, vou tentar integrar a minha fala da Gisele. Acho que a Gisele falou muitíssimo bem sobre essa relação entre ensino híbrido e educação remota e ensino à distância, né? Então, a gente tem que diferenciar um pouco esses processos, né? E a Gisele fez isso muito bem, mas principalmente quando a gente fala de ensino híbrido, eu acho que eu vou usar mais minha fala para discutir esse tema, né? Que é a minha especialidade. A gente precisa também entender o que é e o que não é ensino híbrido, porque com todas essas buscas que a gente tem feito por estratégias para pensar na educação remota e mesmo no retorno gradativo das atividades, tem se falado muito de ensino híbrido, mas também tem aparecido muitas concepções equivocadas sobre ensino híbrido, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ensino híbrido não é só a gente misturar tecnologia com um momento presencial, mas a gente está falando de um processo de integração, né? Então, quando a gente está falando de ensino híbrido, como é que eu integro aquilo que o aluno está fazendo em casa, que ele está fazendo de maneira remota, com aquilo que vai acontecer presencialmente, né? Como é que eu vou usar o melhor do que pode ser realizado online com o melhor do que pode ser realizado presencialmente e casar essas estratégias. Então, para a gente olhar para ensino híbrido agora, está muito relacionado a esse retorno gradativo das escolas, porque sim, o ensino híbrido, ele presume uma etapa presencial. É lógico que a gente pode olhar para esses processos também e pensar em adaptações com educação remota, onde o que a gente faria presencialmente, a gente vai fazer numa videoconferência, mas ainda assim a gente está fazendo uma adaptação, a gente não está diretamente usando os modelos de ensino híbrido, né? E aí, eu trouxe até uma imagem aqui para discutir um pouco dessa ideia de ensino híbrido. Eu vou pedir para o pessoal colocar agora na tela, isso. Perfeito. Então, quando a gente fala de ensino híbrido, esse diagrama aí é um dos materiais que a gente usa bastante, que ele fala um pouco de modelos, né? Então, o ensino híbrido, ele presume alguns modelos que a gente usa para se inspirar. Então, na verdade, não é que a gente vai seguir esses modelos como um passo a passo, mas eles são modelos que já foram estudados, já foram validados
por algumas organizações, né? Então, por algumas instituições e pesquisas, inclusive publicações, e aí a gente consegue olhar para esses modelos e ver um pouco do que já foi feito e do que funciona, do que não funciona, o que é mais difícil, o que é mais simples. E entre esses modelos, a gente fala muito desse número 1, que são os modelos de rotação do ensino híbrido, né? Então, os modelos de rotação, eles ajudam a gente a entender como é que a gente vai ter essa integração de momentos presenciais e momentos online. Né? Então, um dos mais tradicionais aí, que acho que os professores mais gostam, é esse modelo da rotação por estações. A rotação por estações, ela acontece quando os estudantes eles vão passando por atividades, então eles vão passar por um ciclo de atividades que a gente chama de estações, e cada atividade vai fomentar uma forma para explorar um determinado conceito, né? Então, em uma atividade ele vai gastar ali, vai investir, na verdade, 10, 15 minutos para fazer a leitura de um texto e para refletir sobre esse texto, fazer uma síntese dele, criar um mapa mental, compartilhar isso com a classe. Num segundo momento, ele pode assistir um vídeo que foi gravado pelo professor ou que foi pego do YouTube Edu, e numa terceira estação, por exemplo, ele pode fazer um trabalho de mentoria com o professor, né? Então, imaginando, por exemplo, que as escolas vão estar com um número reduzido de estudantes, né? Algumas estações podem não acontecer ali, elas podem acontecer online, enquanto ele vai estar em casa, e outras a gente vai ter que pensar, o que eu posso usar de melhor do presencial? Então, enquanto um grupo vai estar em casa explorando um texto, um vídeo, o professor vai estar com aquele grupo menor de estudantes tirando dúvidas, ou avançando numa atividade de grupo, que mesmo ali, lógico, com as questões sanitárias, a gente vai conseguir organizar. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir no ensino híbrido, porque quando a gente fala, né, de vou filmar a minha aula e transmitir ao mesmo tempo para aquele aluno que está em casa, isso não é ensino híbrido, isso, na verdade, vai enlouquecer um pouco o professor. Porque imagina que você tem que dar conta de um grupo de estudantes que está com você presencialmente, e um outro grupo que está online, né? Sendo que eu poderia aproveitar muito melhor esse tempo para dar atenção para esse grupo que está no presencial e trazer para esse online, né, também uma outra proposta que também vai dar conta, e depois ter momentos para poder ajudar esse grupo que está online, né, mas não ao mesmo tempo. Então, essa ideia de que transmitir aula e realizar tudo ao mesmo tempo, a gente está falando de ensino híbrido, não, porque eles estão se sobrepondo, né, a gente não está conseguindo se dedicar hora para online, hora para presencial. Então, isso não é ensino híbrido, né, esse é um ponto importante, e que acaba aparecendo muito agora, porque está se falando muito desse tema, né, então, nesse momento de pensar o retorno, e que a gente sabe que ainda vai demorar, né, lógico, a gente quer muito cuidar disso, não estou falando que ninguém vai retornar agora, mas que é muito importante que a gente observe o que eu consigo agregar de melhor. Então, por isso, esses modelos podem ajudar. Um segundo modelo, por exemplo, que a gente tem ali é o laboratório rotacional. Esse laboratório rotacional, ele é um modelo que fala um pouquinho dessa integração entre um grupo que está num laboratório de informática e um grupo que está realizando uma atividade em sala. E aí, pensando também em dividir turmas, a gente pode pegar, por exemplo, um grupo de estudantes que vai estar em casa realizando uma atividade, enquanto outro grupo está presencial. E a gente vai integrar essas atividades, né? E a sala de aula invertida é um outro bem interessante também, que tem, inclusive, até inspirado as atividades do ensino remoto, né? Que é você manda algum material de preparo, o estudante ele vai ter esse processo, e aí eu acho que vai muito ao encontro da fala da Gisele aqui, porque a Gisele falou muito desse processo da cultura, né, da educação remota, do ensino à distância, que é o estudante também se organizar para ter acesso a esses materiais, ter uma certa autonomia nesse processo, e aí a sala de aula invertida vai também ao encontro desse processo, que é trazer uma experiência para que o estudante tenha um consumo antes, né, de uma videoaula, alguma coisa que não necessariamente precisa estar numa videoconferência, porque a videoaula, o mais interessante é justamente que ela esteja gravada, que o aluno possa ver a hora que ele quiser e voltar nessa videoaula. E lógico que tem outros fatores aí, como ela ser curta, objetiva também. E aí ele vai assistir isso, mas não só assistir, ele vai fazer alguma coisa já para se preparar. Então, não, porque só assistir também é muito pouco, né? E a gente não sabe realmente se de fato os alunos assistem ou não, então mandar sempre uma questão que vai ter um preparo e na hora de começar uma videoconferência, retomar essas aprendizagens do vídeo, vai ser muito importante também, conectar isso com aquele momento de discutir o tema, debater com os estudantes e propor uma atividade de aplicação desses conceitos,
que é muito importante para esse tipo de recurso. Então, aqui eu acho que também cabe muito pensando nesse retorno que a gente vai ter futuramente, né, e gradativo, de pensar como é que eu consigo estimular o estudante numa produção e num consumo desses conteúdos em casa e conectar com aquilo que vai acontecer presencialmente. Tá? E, por fim, essa rotação individual, que é um processo mais complexo um pouco, que envolve bastante a ideia do estudante receber do professor algumas orientações. Então, envolve muito essa questão da mentoria e de atividades que ele vai fazendo conforme as suas necessidades, né? Não só conforme aquilo que ele acredita também que é melhor para ele, acho que essas escolhas são consideráveis aí, mas também com aquilo que o professor consegue ler por meio dessa avaliação formativa que ele vai fazendo ao longo do processo e indicar para esse estudante, né? Então, é lógico que essa rotação individual vai ser um sistema um pouco mais complexo para ser realizado com um grupo muito grande de estudantes. Então, por isso que os modelos anteriores vão acabar ajudando mais as escolas a entender esse processo. E como a Gisele falou, eu acredito que isso não é um momento para agora, não é algo que vai ser realizado só agora, né? Mas é o começo de algo que, na verdade, que já começou há um certo tempo, mas que se intensificou com a pandemia, que provavelmente vai aparecer muito nas nossas estratégias no futuro. Então, eu acho que é interessante conhecer para se inspirar e para pensar também como é que isso contribui com a minha prática de sala de aula. E aí, eu vou só passar mais um, que acho que eu já vou finalizando também a minha fala. Eu tentei ser bastante complementar e não repetir muitos temas da Gisele, então eu acho que a gente consegue fazer um casamento melhor, mas também se ficar alguma dúvida, podem deixar aí nas perguntas, tá, pessoal? E acho que o que é muito importante a gente pensar é o percurso formativo, né? Então, para além da tecnologia, né, do que a gente vai fazer, pensar nessa ideia de percurso formativo que o estudante vai realizar. Né? Então, ao invés de mandar um monte de atividade que ela é estancada, né, então, hora ele está numa videoconferência, hora ele assiste um vídeo, hora ele faz um quiz, isso às vezes fica tudo muito separado, né, e inclusive às vezes hora ele está ali presencialmente, vai estar presencialmente no futuro, fazendo alguma coisa e vai estar consumindo alguma coisa online. Pensar em como é que a gente cria um percurso mesmo, para que isso faça parte de um processo de aprendizagem que vai sendo desenvolvido pelo estudante, né? Então, e esse percurso, normalmente, né, se a gente pensar o tradicional que a gente faz em sala de aula, ele vem teoria, né, atividade, e aí verificação, né? Então, ver se o aluno aprendeu ou não. E quando a gente fala de um percurso formativo mais pensado para metodologias ativas, a gente está falando de um processo que parte dessa exploração, dessa experimentação, e aí a gente vai para uma análise, né? Então, vou puxar aqui Dewey, por exemplo, que fala que a gente não aprende pela experiência, mas a gente aprende refletindo essa experiência, né? Então, a gente oferece para o estudante uma atividade, uma experiência onde ele vai explorar um conteúdo, onde ele vai processar isso por meio de uma atividade, e aí ele vai trazer as suas questões, as suas dúvidas, aquilo que ele já sabe para esse processo, e é aí nesse debate onde a gente começa a inserir a questão dos conteúdos, os conceitos formais. Então, essa mudança de concepção que também é muito importante quando a gente fala dessa ideia de metodologias ativas, né? É pensar esse percurso formativo para trazer esse momento de experimentação, para trazer esse momento de discussão daquilo que foi feito também. Lembrar que metodologias ativas não é uma gincana, como muitas vezes aparece, mas é algo que envolve reflexão e que pode envolver uma aula dialogada que vai estar dentro desse percurso, tá tudo bem, né? Não é tirar um e pôr outro. E pensar como é que eu vou integrar para oferecer uma experiência para o estudante, né? E aí tem uma fala do professor José Moura que eu gosto bastante, que eu e a Flávia usamos no nosso capítulo, que é uma fala que ele diz o seguinte, né? Os professores cada vez menos vão ser curadores de conteúdo e cada vez mais eles vão ser designers de experiências de aprendizagem. O que isso quer dizer? Que quando a gente começa a dar aula, a gente pega um livro e vai escolhendo os melhores textos e melhores exercícios, mas que atualmente só isso, né, não é mais suficiente. Então a gente precisa pensar também que eu tenho que pensar num percurso para explorar esses textos, esses exercícios que faça sentido para o estudante. Então acho que é aí que vem essa concepção de nós, professores, desenvolvermos essa habilidade de ser designer de uma experiência de aprendizagem, né? Alguém que desenha um percurso formativo com os estudantes, né? Não só para os estudantes, mas com os estudantes. Então, olhando para aquilo que eles também estão mostrando por evidências, e aí os recursos digitais ajudam bastante a gente nesse processo. Bom, era isso que eu queria falar, também não quero
passar muito do meu tempo, queria poder também ter tempo de conversar um pouco, então deixar os próximos 10 minutos para a gente fazer um bate-papo mesmo. Espero que tenha ajudado a fala. Adoro a sua fala, professor Leandro. Muito obrigada mais uma vez. E ficou muito claro, né, essa ideia equivocada que muitas pessoas têm de que o ensino híbrido é esse misto de hora presencial, hora à distância. Ou ainda, eu até escrevi aqui nessa questão da gincana. Faz-se uma gincana e diz que está fazendo ensino híbrido. Quando o ensino híbrido, ele exige um planejamento, uma questão mesmo curricular, muito sólida, muito consolidada, não só do professor, como muitas vezes de uma escola inteira. Né? Muito obrigada, então, por seus esclarecimentos. Olha, perguntas temos várias. E um destaque, né, que a gente até faz em relação ao ensino híbrido e as metodologias ativas de ensino de uma forma geral, é que são experiências que vão discutir ou propor práticas menos tradicionais. Então, assim, quando o professor, quando a instituição permite, né, tenta, faz experiências, planeja, ela vai propor experiências menos tradicionais de ensino. Então, o aluno vai cada vez mais se tornar mais ativo, protagonista ali naquele espaço de construção do conhecimento. Milena, tem algumas perguntas que você... Ah, tá. Tem uma aqui já na tela. Luciane Ribeiro. Ela pergunta, né? Como estimular a motivação dos alunos no EAD, uma vez que estão em casa e têm diversas distrações? Bom, é um desafio sempre estimular. Eu acho que a gente tem tido uma valorização maior do EAD, mas a gente sabe que tem um ingresso baixo ainda, né? Então, muitos alunos vão desistindo porque você tem essa dificuldade do tempo, mas eu acho que tem alguns elementos importantes, né? Que é o EAD com tutoria, ele é muito importante, né? Aquele EAD que ele está solto, tem alguém ali olhando, se comunicando com os estudantes, né? Então, tirar um pouco essa concepção de que o EAD é um processo que vai ser muito barato e muito simples, né? Ele envolve um time que pensa um processo, que tem uma tutoria, que vai ajudar esses estudantes. E acho que um segundo ponto é pensar nessas propostas que acho que a Gisele falou muito bem na fala dela, trouxe, né? Que é como é que eu ofereço diferentes estratégias. Então, não é só aquele também EAD que vai ter só o texto, vídeo e quiz, né? Mas que ele vai ter reflexão, que ele vai trazer oportunidades para que o estudante também possa escolher. Talvez ele não passe por todos os materiais, mas ele vai passar por alguns, né? Talvez ele consiga também já identificar aquilo que vai fazer mais sentido para ele. Então, é pensar um pouco nesses caminhos que a gente vai oferecer para o estudante para poder pegar a maior parte deles, né? Lógico que a gente sempre tem essa dificuldade, escolhe um processo, não vai ter 100% das pessoas atendidas, mas quando a gente fala de personalização, acho que é um pouco disso que a gente está tentando desenvolver no EAD. É muito interessante que o Leandro falou sobre personalização, né? Então, voltando para a história do EAD, eu acho que para promover mesmo e diminuir a evasão, é importante que a gente ofereça diversas formas de interação. Porque a gente falou lá antes que cada aluno aprende de uma forma. Então, se você oferece diferentes formatos dentro da sua plataforma, se você tem o chat, se você tem a videotutoria, se você tem a live, se você tem o quiz, se você busca a interação, você promove um fórum sobre um determinado assunto, e aí você sugere que o aluno faça aquela atividade e marca um chat para falar sobre como foi aquela atividade. Isso é importante, porque aí motiva o aluno a fazer a atividade e a pensar sobre ela. Eu tenho até um videozinho curto que fala sobre essa questão que o Leandro falou, sobre pensar, né? Não basta experimentar, tem que pensar sobre. Eu tenho um videozinho que fala que você precisa tirar pelo menos uns minutos do dia para elaborar tudo que você aprendeu naquele dia, para pensar, nossa, hoje eu fiz isso assim, nossa, aqui eu não tinha pensado nisso. Pensar, o tempo tem sido tão corrido e tão atrapalhado que a gente tem pensado pouco, a gente tem exercitado o pensar, a gente meio que vai no automático. Então, separar uns minutos para pensar, propor uma atividade no fórum e essa atividade depois ser discutida num chat posterior ou mesmo numa live, discutir quem é que foi que fez aquela atividade
e aí vamos fazer uma live sobre aquela atividade, cada um contar a sua experiência, o próprio aluno contar a sua experiência na videotutoria, é importante, eu acho que isso que promove mesmo a atividade. E o segundo ponto é não ser superficial. Você tem que ter camadas de conteúdo, né? Quando você fala assim, mas você tem vídeo no TikTok de 1 minuto, é um tipo de conteúdo. Quando o aluno entende aquele conceito em 1 minuto e se interessa, aí ele vai buscar uma informação mais profunda sobre aquele assunto. Então, quando você faz um vídeo lá sobre ensino híbrido em 30 segundos, é só para entender o conceito. Aí ele falou, pô, gostei disso. Aí você fala, se gostou, tem tal texto, tal livro, tal vídeo, para você se aprofundar no assunto, entender que é como se o conteúdo fosse uma cebola, tivesse camadas, e aí você tem uma mais superficial, uma mais profunda, uma muito mais profunda, entender que o EAD também tem que fazer essa dosagem, né? Deixa eu fazer um registro, eu vi ali nos comentários que o pessoal da escola que eu faço a mentoria, o EAD Ana de Barros Câmara está assistindo, um beijo, Tainá, um beijo, Beatriz, todo mundo lá assistindo, uma escola maravilhosa que atende lá o pessoal no Complexo de Acari. Excelente. Mais uma pergunta, então, do Vitor Pontes. Ele pergunta assim, vocês não acham que essa plataforma trouxe um sistema de ensino EAD nas escolas básicas, mas que são completamente diferentes do EAD que é utilizado usualmente? É isso. Eu acho que sim, não, a Gisele falou disso, né? Acho que o EAD que a gente conhece não é o que está acontecendo no ensino remoto, né? O EAD ele tem uma estrutura, ele tem as pessoas que pensam, né? O design daquilo, né? Os designers instrucionais, designers educacionais, e o que a gente está fazendo em educação remota é outra coisa, e muitas vezes a gente está adaptando, né? Foi feito muito rápido, então, assim, acho que agora a gente está refletindo, né? Eu acho que pegou a gente de surpresa, muita gente de surpresa, né? Mas eu acho que tudo que a gente, assim, é pego de surpresa, depois a gente vai elaborando aos poucos, né? Eu acho que o que está sendo feito nem sempre, né? Tem suas exceções, mas nem sempre é um ensino remoto adequado. Como eu falei, exige estudo, exige dedicação. E, claro, a maioria dos professores não teve tempo para isso, né? Foi pego de surpresa. Vitor, desculpa, eu até li errado aqui sua pergunta. Você falou que essa pandemia, né, esse contexto que nós vivenciamos, e os professores responderam, então, muito bem. Tem mais alguma, Milena? Tem várias ali, gente. Eu nem sei se conseguiremos responder todas, mas se não for possível, nós encaminharemos as perguntas para a Gisele e para o Leandro, e eles com certeza responderão, tá? Rose Souza, realmente, concordo com o professor Leandro. Dependendo do tamanho da turma, esse modelo pode atender bem de fato. Então, assim, tem essa questão da turma também, né, professor? Eu acho que é muito importante, né, você olhar esses modelos, eles vêm da experiência de várias escolas, então você tem que entender qual é a sua experiência, né, então quantos alunos eu tenho, que recursos eu tenho, né, apareceu muito ali a fala também no chat da questão da escola pública, seria muito legal ter a Flávia aqui, porque ela tem essa experiência para contar, né, a gente tem também o Eric, que estava no grupo, a Carla, que vem de experiências de escolas públicas, que poderiam, lógico, contar muito melhor do que eu, mas é importante você entender qual é o tamanho, qual é o recurso, e aí você vai olhar para alguns modelos que podem ajudar mais ou menos, dependendo desse tamanho da turma, né? Por exemplo, eu sei que vai ser muito mais desafiador pensar numa rotação individual, que é um modelo que exige mais análise, que exige mais até momentos de você dar uma tutoria para o estudante, que às vezes acaba sendo até individual, e eu sei que outros modelos me ajudam mais, como por exemplo a sala de aula invertida, a rotação por estações, que já são mais fáceis de serem organizados para grupos maiores. Né? Então, como inspiração para olhar para o ensino híbrido, acho que esses podem inspirar. Não quer dizer que você não vai chegar, né? Eu já consegui, por exemplo, aplicar essa ideia da rotação individual com grupos de 80 estudantes. Então, depois que você vai ganhando também um pouco dessa expertise dos processos, vai ficando mais fácil. Então, mas assim, para começar, acho que é importante ter esse olhar sim. E pensar, né, quais são os recursos que estão ali disponíveis. Né? Não necessariamente eu preciso usar uma plataforma super avançada, aquela tecnologia que o aluno vai ter muita dificuldade porque demanda muita banda, demanda um aparelho muito bom. Então, às vezes, eu vou ter um processo que ele vai assistir aquela videoaula que está sendo transmitida na televisão, né? Que é como agora a gente tem também visto algumas iniciativas
em relação à educação remota, né? Ou então, às vezes, ele vai ter que receber um texto, mesmo que foi impresso, e aí ele vai poder, às vezes, mandar isso, e aí eu vou pegar, por exemplo, se ele usa o WhatsApp, talvez esse recurso seja ótimo naquele momento, né? Talvez eu não possa usar um ambiente virtual de aprendizagem, porque meus alunos não vão ter conectividade para isso. Então, é muito desse processo de adaptar mesmo, né? O mais importante é isso, é que os recursos e que essa estratégia vá ao encontro das necessidades do seu grupo, não o que é de melhor, o que é mais high-tech, porque isso pode não funcionar. Isso é interessante, né, Leandro? A nossa próxima convidada na próxima live, que é a professora Juliana, especialista em gamificação, ela tem uma experiência muito legal com os alunos dela do estado, aqui no Rio de Janeiro, que ela fazia sala de aula invertida com WhatsApp. Então, assim, ela meio que conseguiu revolucionar, porque alguns alunos, ela tinha uma queixa de alguns alunos que queriam aprender mais. E aí eu falava assim, mas a gente fica aqui meio que patinando, porque a senhora tem que voltar à matéria. E aí ela fez um grupo no WhatsApp, né? Então, ela antecipava o conteúdo que ia ser dado na aula. E aí, assim, claro, você tem aquele aluno que não vai acessar, porque não tem interesse, mas o próprio aluno passava para os outros antes. E aí ela chegava na aula já com os alunos entrosados no assunto, a discussão acontecia de maneira mais profunda, porque eles já tinham tido o contato com aquele conteúdo. É bem interessante. E é uma experiência de escola pública. E voltando só a falar que a experiência que eu tenho de mentoria é com EDI público, de escola pública. E tem funcionado bem bacana. Acho que o pessoal que está assistindo a live, que são os professores da escola, podem falar melhor. Mas eu acho que tem funcionado muito lá no EDI Ana de Barros Câmara. A diretora abraçou a ideia, a diretora Wanda abraçou muito a ideia, e a professora de sala de leitura também, a Jéssica, super abraçou a ideia. Então, meio que conseguiu mesmo motivar todos a participarem. Muito bom, excelente. Então, vemos assim que, além do professor fazer a diferença dentro da sua sala de aula, é possível pensarmos em conquistas maiores, né? Mesmo até em nível de direção, de coordenação, da equipe completa da escola. Mais uma pergunta. Carla Cristina, ela pergunta então, como determinar quem vai participar no presencial? Será o professor responsável pela escolha? Muito bom. Bom, pergunta difícil. Eu acho que, na verdade, quem vai determinar é o grupo, né, da escola. Acho que a comunidade escolar precisa ter um diálogo, entender quais são as necessidades, né? Hoje a gente tem falado muito de trabalhar em prol daquilo que é essencial, das aprendizagens essenciais. Então, talvez tentar algum diagnóstico que possa também trazer algum norte para fazer essa escolha, pensar um pouco nas pontas, né? Então, por exemplo, os mais novos também, que a gente sabe que tem uma autonomia reduzida, que vão ter maior dificuldade de ficar sozinho, porque não vão ter alguém na família que vai acompanhar, talvez seja um grupo que a gente precisa priorizar, o quem está na saída também, né, no final do ensino médio, que a gente sabe que também vai passar por outros processos, também seja grupos para priorizar, e os demais olhar para aquilo que é essencial, né. Tem um trabalho que a gente fez até recentemente, eu participei, que se chama Mapas de Foco da BNCC, foi feito pelo Instituto Reúna, só jogar no Google lá, Instituto Reúna Mapas de Foco, que é um trabalho que vários especialistas ajudaram a poder mostrar, a identificar quais habilidades da BNCC elas são focais, que a gente tem que olhar para ela, que vão poder ajudar nessas escolhas, né? Mas para além disso, eu acho que cabe sim essa conversa entre gestores, professores, para entender como é que a gente quer se organizar, e aí vai ter que levar em conta também, né, qual é a disponibilidade de profissionais que se tem. Acho que essa é uma matemática muito complexa, né, de montar esses horários, montar essa organização, saber quais são as turmas que vão ser priorizadas, como que vai ser essa dinâmica. Então, assim, uma coisa que a gente talvez não tenha tido tanto tempo se adaptar na educação remota, porque foi de um dia para o outro, acho que o retorno a gente tem um pouquinho mais de tempo para refletir, porque provavelmente não vai voltar agora, não vai voltar semana que vem, então vai demorar um pouquinho mais. E aí a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para poder refletir e organizar isso nas escolas. Então, é importante começar essa discussão. Deixa eu fazer uma parte que eu vi um comentário ali falando do ensino híbrido para alunos carentes. O Leandro tocou no professor Eric. O Eric Rodrigues, ele trabalhou na área de menor IDH da cidade.
e ele promoveu o ensino híbrido, assim, aguerridamente dentro da rede municipal carioca. Ele não tinha discurso da impossibilidade com ele, e ele começou a fazer aquelas estações rotacionais, e depois ele mesmo conseguiu doações de tablets. Ele saía pedindo doações de tablets para ele utilizar em sala de aula. O Eric, ele trabalhava, como eu te falei, na área de menor IDH da cidade, e ele só trabalhava basicamente com ensino híbrido. Eu lembro bem, porque nessa época eu estava lá na secretaria, né, o Leandro até foi me visitar, e eu acompanhava muito o trabalho do Eric de perto. E você via que o ganho era excelente, né? O Eric fez um bom trabalho. E eu acho que ele tem uma fala nesse sentido mesmo da Gisele, que a Gisele comentou que é muito importante, que é usar um pouco da criatividade. A gente sabe que nem sempre, né, a gente vai ter os recursos que a gente quer e que a gente precisa, então a gente vai ter que, às vezes, adaptar muita coisa, né, não vai dar para seguir aquilo exatamente como a gente queria, mas que é importante também que a gente faça, né. A gente tem as questões muito complexas de não ter o acesso ao recurso, não ter acesso à internet, e que isso, sim, é um processo que acaba travando a gente, e é natural que a gente também se sinta assim, mas também a gente nunca vai ter as condições ideais de trabalho, né? Porque quando a gente tiver o ideal, já não é mais ideal, porque já tem uma outra rede, já tem o 5G, já tem o 10G, então a gente também tem que se movimentar um pouco para ver o que a gente consegue fazer com o que a gente tem, né? Acho que tem que achar um ponto de equilíbrio entre esses dois aspectos, sem deixar de lutar pelas condições, sem deixar de pedir uma internet de qualidade nas escolas, um recurso adequado, mas ao mesmo tempo também como é que a gente vai se formando para isso, experimentando e fazendo o que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? Muito bom. Vai falar uma coisa, Gisele, complementar? Não, porque eu tô vendo que tem muita dúvida aqui, ensino remoto e EAD, é só para voltar. O ensino remoto, ele não é uma gambiarra, não é isso que está sendo colocado. O ensino remoto é uma oportunidade, uma experiência de aprendizagem online, enquanto que o EAD é uma estrutura, né? Que você tem lá, inclusive de legislação vigente. Você tem lá início, meio e fim, você tem um design instrucional, design de conteúdo, todo treinado e estudado para aquele ambiente. E o que é o ensino remoto? Por exemplo, quando eu falo ensino remoto, eu tenho uma experiência para colocar que a gente tinha escolas que fechavam aqui em áreas conflagradas. E aí a gente disponibilizou um material que era online, que esses alunos podiam acessar das naves do conhecimento que ficavam nessas comunidades. E isso era o ensino remoto. Ele não tinha início, meio e fim, não tinha um curso. Era um material elaborado adequadamente para aquele meio, mas que era uma coisa pontual para quando não houvesse aula. Isso é ensino remoto. O que a gente está vivenciando na pandemia é uma improvisação do ensino remoto, porque a gente está meio que destruindo a imagem do ensino remoto, achando que ele é tudo isso, essa gambiarra que está sendo feita. Essa gambiarra, eu não estou nem criticando, não, porque como a gente falou anteriormente, o professor teve muito pouco tempo para se adequar e planejar essas atividades. Mas não é isso. O ensino remoto é essa experiência de educação online, enquanto o EAD é uma experiência com início, meio e fim, estrutura e legislação, né, em relação à educação. São coisas diferentes. E complementando essa fala, né, por isso que hoje tem se falado muito também do ensino remoto emergencial, que é aquilo, aconteceu, precisamos fazer alguma coisa. Ah, mas o professor não foi preparado e os alunos também não, por isso ele é emergencial. É algo que não foi pensado. Diferente, como a professora Gisele falou, né? A EAD e o ensino remoto, quando são planejados previamente. Então, hoje vivemos um momento atípico, ensino remoto emergencial, porque senão sairemos daqui todos odiando. O ensino remoto, ele pode e deve ser planejado, ele tem, né? Você pode utilizar uma metodologia, por exemplo, para trabalhar com ensino remoto. Sim. E acho que só para destaque, né? Não, desculpa. Para complementar, que também apareceu aqui o ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido já é uma terceira coisa ainda, que é quando a gente provavelmente vai usar muito o ensino híbrido no retorno. Os modelos de ensino híbrido podem inspirar algumas adaptações para as atividades remotas, com certeza.
sala de aula invertida, rotação por estações, dá para fazer algumas adaptações no online, mas ensino híbrido mesmo, ele vai acontecer quando a gente começar a retornar para a sala de aula, que daí vai ser o momento onde a gente vai ter que casar essas estratégias do que acontece remotamente, do que acontece presencialmente. Então, é isso, né? É um terceiro ponto que está entrando muito em debate agora, porque a gente sabe que algumas redes estão começando a planejar o retorno. Olha, tá muito bom o nosso papo. As perguntas não param, só que o nosso tempo também, já passamos de 1 hora de live, as pessoas não estão saindo, né? Então, quer dizer, está interessante a discussão, eu tenho certeza que está agregando conhecimento. Como falei, né, nós temos um cronograma dentro da nossa disciplina em EAD, e eu já deixo a dica aqui para todos os estudantes, né, de prática de ensino 2 nesse semestre. Fiquem atentos ao cronograma. Nós temos aí fóruns, chats, nós temos várias discussões, vocês vão produzir bastante. Uma dica que o professor Leandro colocou da BNCC, anota, porque vai ser útil para vocês também. Metodologias ativas, teremos outra live. Então, assim, fiquem atentos, porque, com certeza, todas as discussões aqui estão agregando ao currículo da nossa disciplina, que é currículo, né? E mais uma pergunta aqui, eu acredito que não dê tempo de fazermos realmente todas, da Ana Silva. A Ana fala assim: bom dia, esse segundo modelo, diagrama, é diretamente para o professor Leandro, né? Uhum. O híbrido não seria utópico em relação à estrutura educacional pública, né? Que ela quer falar. Perfeito. Eu acho que dentro do ensino híbrido a gente tem 2 tipos de modelos, os rotacionais, que a gente discutiu um pouco. Esses não são tópicos porque eles podem ser aplicados numa sala bem tradicional, não demanda super equipamentos, então são modelos que vão ajudar a inspirar mesmo esse tradicional e mesmo no público. É lógico que ainda tem muitos desafios, como a gente comentou ali da prática do professor Eric também, dessa criatividade que o professor tem que ter em adaptar, mas ele pode inspirar, sim, alguns movimentos no retorno. Os disruptivos, que são os que eu nem comentei, que é o virtual aprimorado, o flex, esses provavelmente são mais desafiadores, sim. Não só para a rede pública, até para a privada. Mas esses primeiros eu acredito que não. A gente tem visto muitas práticas de redes públicas, a Gisele trouxe vários exemplos na fala dela, e que mostram que sim, dá para fazer esse movimento, com um pouco de criatividade, um pouco de planejamento, a gente consegue se inspirar. E, novamente, também, esses modelos, não quer dizer que você vai seguir eles ao pé da risca, né? Mas é olhar o que tem de interessante nele, que cabe no meu planejamento, que vai me ajudar a organizar esses processos. Eu acho que é um pouco dessa ideia. Isso é muito importante que o Leandro falou, conhecer outras experiências para entender o que é possível implantar na sua sala de aula, né? Ter essa sensibilidade, eu acho que é a tônica. Muita coisa a gente vai adaptando, que na verdade não é nem da educação, a própria gamificação, né? Ela é trazida um pouco do marketing, que já tinha começado a usar isso, para fazer engajamento do cliente, e é trazido para a educação, né? Com as suas adaptações, e é perfeitamente possível. A gente vai ter uma live posteriormente sobre gamificação aqui. A ideia das lives é trazer esses temas para a gente discutir. Eu estou vendo que muita gente está sugerindo uma outra live só para responder as perguntas. Depois a gente vai colocar lá nos comentários do YouTube, as redes do Leandro, a minha. Se vocês quiserem entrar, manter contato, fazer perguntas. Fizeram uma pergunta sobre implantação de metodologias ativas na educação infantil. Terei prazer em responder, mas vá lá nas redes sociais, a gente responde mais detalhadamente. Bom, acho que a gente vai para mais uma pergunta ainda. Tem mais uma aí na tela. Vamos encerrar com essa. Do José Ribeiro, mesmo sobrenome que eu. Ele diz assim: o ensino híbrido permite também o melhor aproveitamento do tempo e do tempo do professor, frente à pandemia, do planejamento personalizado e acompanhamento de cada um. Na verdade, é uma pergunta: o ensino híbrido permite também o melhor aproveitamento do tempo do professor, frente à demanda do planejamento personalizado e acompanhamento de cada aluno? Eu acredito que sim. Quando a gente começa a olhar para esses modelos, é justamente esse processo de o professor poder ter momentos para mediar o processo, porque a gente fala tanto de mediação, mas às vezes a gente está ali só falando, e não dá para mediar. Porque para mediar eu preciso olhar, preciso observar, preciso ver o que está sendo feito, né? Então, eu acho que sim, ele ajuda muito a aproveitar melhor o tempo. Eu lembro muito que na minha prática,
quando eu estava trabalhando com esses modelos, eu conseguia ter alguns momentos para chegar em alguns alunos que eu não conseguia numa aula normal, porque às vezes eu estava ali na frente falando para todo mundo, então quando eles estão trabalhando em grupos, eu conseguia às vezes chamar um aluno para conversar, eu conseguia ver o que eles estavam fazendo e acompanhar esse trabalho nos grupos, então isso eu acho que é um ponto muito legal, e eu acredito que enxergo isso como um aproveitamento do tempo do professor, né? É lógico que para planejar tudo isso demanda um pouco mais, porque não é culturalmente parte do nosso dia a dia, né, esse tipo de planejamento, mas a gente começa a olhar, é mais difícil, depois você vai ganhando também essa expertise, vai ganhando proficiência nesse processo e vai querendo sempre mais. Acho que esse é um ponto interessante. Então, eu acho que para mim, essa é um pouco da discussão aí, relacionada a essa questão. O Leandro falou uma coisa importante. Para mediar, a gente precisa observar e principalmente ouvir. Então, a gente só percebe qual é a dificuldade do aluno quando a gente ouve, né? E essa é uma grande dificuldade não só do EAD, do ensino remoto, mas também do presencial, né? Do olhar, né? Do observar e do escutar o que o aluno está te falando. Isso acho que é a tônica do negócio. Eu estou vendo ali, Leandro, muita gente perguntando aonde compra o livro. Deixa eu só rapidinho falar, o pessoal que está falando do TikTok, é o seguinte, gente, TikTok é Dicas da Gi 3, Facebook Dicas da Gi, Instagram Gisele Cordeiro 2006. E o livro do Leandro, acho que ele pode até explicar melhor, mas eu acho que está em todas as livrarias, eu acho que está até na Amazon, o Leandro pode falar um pouco melhor. Vamos lá. Acho que assim, na loja do Grupo A, eu sei que você consegue ter uns descontos, que é a editora, né? Então, um é esse aqui, que a gente falou de ensino híbrido, o outro é esse de STEAM, que é um outro assunto aí, acho que é uma outra live, que a gente organizou recentemente também, eu com a Lilian Bassic, que é sócia lá na Tríade Educacional. E acho que para deixar, assim, a melhor forma de me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook, procura lá, Leandro Holanda, você vai me achar no Facebook, no LinkedIn, mas também tem muito material lá na Tríade. Então, até deixar, o site da Tríade é triade.me, e lá tem uma aba de recursos, e nessa aba de material de apoio, aliás, tem uma videoteca onde a gente fez lives, então a Lilian Bassic está lá, que é minha sócia e também ajudou a organizar esse material aqui do ensino híbrido, ela é organizadora, né? Então tem conversa sobre avaliação, tem conversa sobre educação infantil com especialistas, então tem a Bia Ferraz, tem um bate-papo que eu fiz com o professor José Moran também, nesse momento, que acho que é uma boa referência, tem da Mazé, tem várias conversas lá que a gente fez, inclusive também tem uma série de rodas de conversa que a gente bateu papo com professores mesmo, então eles contam da prática, e aí quem gosta mais de ver, por exemplo, a que aplicativo está sendo usado, né, que estratégia está sendo usada, também vale a pena, são momentos mais curtos, 30 minutinhos, e todo o material gratuito que você pode ir lá assistir, compartilhar com outros professores, e eu também gosto muito de gravar tutorial de tecnologia, porque quando eu conheci a Gisele, eu trabalhava na Microsoft, inclusive, que a minha paixão era tecnologia, mas lógico que agregado à educação, que eu também sou professor há bastante tempo, mas eu gravo muitos tutoriais também lá, então tem uma abinha de recursos digitais, a gente disponibiliza tutoriais de vários recursos, se você quiser ver, assistir, para usar com os estudantes, fiquem super à vontade para pegar tudo isso e compartilhar com quem vocês quiserem. Excelente, excelente, professores. Nós vamos, né, caminhando realmente para o final. Eu vejo que vocês já praticamente se despediram, já, né, lançando aí, divulgando as redes, mas eu vou deixar que vocês façam as conclusões aí em um minutinho. Mas desde já eu agradeço a Milena pelo suporte aí na live, a professora Florence Casarrego, ao professor Marilson, que também está nos auxiliando, todos os mediadores dos polos, né, os mediadores presenciais, todos vocês que estão aqui acompanhando essa discussão até agora, muito obrigada. Então, professora Gisele, um minutinho para se despedir. Gente, agradecimento a todos do CEDERJ, a Simone pela mediação, o Marilson, que está na mediação lá do YouTube, a professora Flores, nossa coordenadora, a Milena, pelo suporte, a todos os tutores presenciais que eu estou vendo aqui, Iná, Marcelo, outros que eu não consegui achar aqui, mas muito obrigada, aos alunos que espero que tenham uma excelente jornada nesse semestre, que aprendam bastante. Aos outros que não são alunos, que eu vi várias pessoas que não são alunos, aos professores lá do EDI Ana de Barros Câmara,
E é isso, a gente tem que ter um olhar bem otimista e esperançoso para tudo que está acontecendo e tentar sair melhor disso tudo. Melhor no sentido de melhor profissional e melhor pessoa. E para a gente continuar essa discussão, como eu já deixei as redes sociais, Gisele Cordeiro lá no YouTube, Gisele Cordeiro 2006 no Instagram e no TikTok, Dicas da G3. A gente vai continuando essa conversa. É isso. E um beijo, muito bom encontrar o Leandro aqui. Como ele falou, a gente já se conhece há um bom tempo, porque a gente está nessa história de tecnologia educacional já há algum tempo, tanto pela Microsoft quanto pelo Google, já bem uns 10 anos. E é muito interessante a gente poder utilizar os recursos a favor de uma educação humanizada, né? E o Leandro faz muito bem isso. Acho que é porque a gente é de ciências também, né, Leandro? Uma boa dica que o Leandro falou é sobre o currículo STEAM, que ainda não conseguiu entender um pouco, principalmente o pessoal de matemática e ciências biológicas, dá uma olhada no assunto, é um assunto de currículo bastante interessante e que a gente pode depois conversar sobre isso também. Sim, fico à disposição até. Acho que assim, como consideração final, eu deixo para, assim, estudem, leiam, né? É importante conhecer essas novidades, é importante também ler os clássicos, né, da educação, que acho que ajuda a gente a entender um pouco dessas ideias também ligadas a metodologias ativas, porque nem tudo é tão novo, né? Então, quando você busca Freinet, quando você busca outros autores, né, como o Dewey e como tantos outros, você consegue entender também alguns processos que estão relacionados a essa visão de metodologias ativas. E assim, cuidado um pouco com os recursos tecnológicos do discurso, às vezes pode ser muito atrativo, mas demanda muita reflexão e pensar o que você quer utilizar, que faça sentido para os seus estudantes, que esteja dentro também das condições do que eles podem acessar, como eles vão acessar. E é isso, assim, não tem como dar uma receita, né, um processo mágico, porque todos nós estamos passando por esses momentos de adaptar, de pensar, de repensar processos, mas o que eu acredito não pense que é alguma coisa que vai ter uma vacina e isso vai desaparecer, né? Eu acho que a gente acelerou um processo que já vinha acontecendo e que ele deve ser intensificado no futuro. Então, como professores, eu acho que isso vai contribuir muito para a nossa formação, né? Então, use essas oportunidades que a gente está tendo agora para algo que vai ser muito útil e que a gente só está no começo. Vai ter muita coisa para a gente trilhar. Bom, acho que é isso, pessoal. Eu agradeço muito o convite, agradeço a todo o time aqui que estava na organização. Eu não vou falar todos os nomes que eu estou com medo de esquecer algum, mas Gisele, Simone, também a Florence está ali, né? Tá na mediação. Então, todo mundo que está contribuindo, a Flávia, que foi ela que me fez o convite, né? Acho que por meio de vocês, mas agradeço muito, sinto muito que ela não pôde estar aqui, é uma pessoa incrível também, que vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Então, muito obrigada, agradeço mais uma vez a vocês, né, que participaram aqui conosco, a equipe CEDERJ, toda a equipe, Milena, a Flora. E deixo a dica mais uma vez, fiquem atentos, né, os alunos aí que estarão conosco nesse semestre ao cronograma, porque muita coisa boa vem por aí, tá bom? Obrigada. Obrigada, pessoal. Voltei aqui no finalzinho só para agradecer em público todos vocês. Vou até aproveitar aqui, enquanto eu falo esse finalzinho, vou botar uns elogios, porque a gente teve muitos elogios, muitas perguntas que a gente não conseguiu colocar todas aqui, mas a gente teve uma participação ótima, quase 300 pessoas assistindo ao vivo, e muitos comentários, e aí eu vou postar aqui alguns elogios, pessoal amando. Agora a gente vai ter que fazer várias, então eu queria que em público agradecer a professora Florence por esse canal, né? A gente começou com a primeira live no finalzinho do semestre passado e agora a gente não para mais, esse negócio vicia, né? Não tem jeito. Então a gente queria agradecer as falas da professora Gisele e do professor Leandro, foram excelentes, e é isso, queria agradecer a participação dos alunos e de todas as pessoas que participaram pelo canal, que na verdade a gente teve aqui várias pessoas até de fora do CEDERJ participando, como a Simone comentou lá no meio, alunos de todos os nossos polos praticamente, então um público aí do estado do Rio todo, né, a gente conseguiu levar essa fala de vocês para vários municípios do Rio e foi excelente, então só queria agradecer muito, muito a vocês, muito obrigada. E obrigada a quem assistiu a gente, quem participou, não se esqueçam de se inscrever no canal, né, a gente tem que dar sempre esse recadinho no final. E quem
ainda não respondeu o registro de participação, eu coloquei o link ali no chat, vou colocar de novo para quem ainda não respondeu o formulário. Acho que é isso. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.